Olá, alunos! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Vamos dar continuidade ao capítulo 6, Serviços Públicos, Direitos e Deveres. Iremos continuar da página 309 até a 318. Vamos lá? Bom, como sabemos, os serviços públicos são um direito de todos os cidadãos. A gente estudou nesse capítulo e vamos estudar mais à frente, dando continuidade, que todo serviço público, os impostos são cobrados para o funcionamento desses serviços. Todas as pessoas têm direito ao serviço público. Os impostos devem ser utilizados para a melhoria da infraestrutura e do funcionamento do município. Alguns serviços são pagos por tarifas mensais e outros são pagos com impostos. Sabia que o patrimônio público pertence a todas as pessoas? É nosso dever zelar pela conservação, manutenção e qualidade dos serviços públicos. Vamos dar continuidade. Todos nós queremos viver em um estado com serviços públicos de qualidade, mas é por meio do trabalho do auditor fiscal que isso é possível. Ele é responsável por arrecadar os impostos e garantir os recursos que o Estado precisa para investir na educação da Ana, no transporte do João, na segurança da Maria, na saúde do Lucas e nas casas da comunidade da Regina. Deveres de todo cidadão. É dever todas as pessoas zelar pela conservação, manutenção e qualidade dos serviços públicos. Deve-se estar atento à destinação do dinheiro dos impostos, reivindicando melhorias quando elas forem necessárias. Utilizar os serviços de maneira correta. Ou seja, todo cidadão, assim como ele tem direito, ele também tem os seus deveres. Agora vamos ver os exemplos nesses quadrinhos aí. Número 1. Devemos utilizar de modo adequado o transporte coletivo e os telefones públicos para que não sejam danificados e solicitar reparos quando necessário. Ou seja, no transporte público, a gente não pode riscar, a gente não pode quebrar nada, porque é um serviço público que todos nós usamos para ter uma boa qualidade. O outro quadrinho. Devemos usar sem desperdício de água e a energia elétrica, tanto em nossa moradia como nos espaços públicos. Ou seja, a gente tem que preservar, né? A gente não tem que desperdiçar a água e nem a energia elétrica. Outro ponto. Devemos colaborar com a limpeza das ruas e demais espaços públicos, como praças, escolas e hospitais, e solicitar a limpeza dos lugares quando for necessário. Ou seja, é dever da gente manter os locais limpos, públicos, porque a gente não vai querer ir para um local público, visitar um museu ou uma praça e estiver todo sujo, não é mesmo? Então a gente tem que preservar. Os cidadãos também possuem deveres a serem cumpridos. No caso, temos que proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público e social do Brasil, respeitar os direitos das outras pessoas, fazer as contribuições tributárias e previdenciárias devidas, educar e proteger os seus semelhantes e contribuir com as autoridades. Ou seja, todo cidadão, ele tem esse dever também. Vamos lá? Cidadania no dia a dia. Bom, esse texto ele fala a respeito ao patrimônio público. Então você vai ler esse textinho aí e vai responder as questões. Basicamente, esse texto ele fala sobre o patrimônio público, que é composto por todos os bens móveis e imóveis que pertencem à população, como ambulâncias, ônibus, praças, ruas, hospitais e terminais rodoviários. Ele pertence a todas as pessoas porque é adquirido com o dinheiro dos impostos pagos pela população. Portanto, mantê-los em bom estado de conservação garante que todos possam fazer uso deles, ou seja, respeitar o patrimônio
público é também uma maneira de demonstrar respeito pelas outras pessoas. No entanto, quando um patrimônio é mal cuidado, depredado ou não recebe manutenção, muitas vezes deixa de cumprir sua função, ou seja, deixa de prestar o serviço necessário à população. Além disso, ele acaba perdendo seu valor, causando desperdício de dinheiro público, pois será necessário consertá-lo ou substituí-lo. Veja o exemplo a seguir. Estátua degradada com tinta, localizada próximo ao Palácio de Tóquio, em Paris, na França. A manutenção do patrimônio degradado gera gastos que poderiam ser utilizados para suprir outras necessidades da população. Então, basicamente, a gente tem que ter respeito ao patrimônio público, porque como a gente vai usufruir do espaço depredando, não cuidando desse patrimônio público, porque é de toda a população. Então, todos nós temos que contribuir para ter uma boa aparência, um bom convívio e tudo mais. Alguns patrimônios particulares, como escolas ou quadras de esporte em condomínios, também servem para uso de todas as pessoas que têm acesso a eles. Assim como os patrimônios públicos, esses lugares e os bens que existem neles precisam ser cuidados e respeitados para que todos possam utilizá-los. Veja alguns exemplos a seguir. Com respeito e cuidados, todos podem usar a quadra de esportes de uma escola. Os cuidados com materiais de uso coletivo, como os livros de uma biblioteca, são importantes para que todos possam usá-lo. Ou seja, quando a gente conserva algo como um livro na biblioteca, outra pessoa vai ter a oportunidade de ler o mesmo livro. Assim como na quadra, quando tem uma turma, por exemplo, o primeiro ano, hoje é dia de usar a quadra, amanhã é o segundo ano. Ele vai ter essa oportunidade de usar a quadra para brincar, para praticar os exercícios. Ou seja, é um direito de todos nós para poder ter o local limpo e conservado, para todos poderem usar. Aqui vai ter essas perguntinhas e vocês respondem. Letra A, B e C, ok? Vamos para a próxima página. Vamos para atividades. Número 1. Observe o quadro abaixo. Em seguida, siga os comandos e descubra as dicas para utilizar os serviços públicos de maneira correta no dia a dia. Depois, complete as frases. Ou seja, você vai ter que seguir os comandos e descobrir as dicas que estão aí nesse quadro. Por exemplo, esse quadrinho tem aí várias sílabas embaralhadas. Por exemplo, A, mantenha, aí tem um espacinho, somente os espacinho. Eu vou responder aqui para vocês, porque tá dando a dica aí no livro. Aí você vai ter que seguir essas dicas. Por exemplo, A, mantenha, aí a gente vai seguir as dicas que tem ali embaixo do espaço, né? Aí vai ficar ligados. Mantenha ligados, somente os... Aí eu vou ver o comandinho ali que tá dando a dica debaixo do espaço, né? Aparelhos, isso aí, olha como fica a frase. Mantenha ligados somente os aparelhos elétricos que estiver utilizando no momento. Muito legal, né? Então você vai fazer isso na letra B, letra C e letra D. Só seguir os comandinhos e ligando as palavrinhas, ok? Número 2. Qual das atitudes descritas na atividade anterior você tem em seu dia a dia? Converse com os colegas e o professor. Bom, por exemplo, você pode escrever atitudes importantes que você pratica no cotidiano, capazes de contribuir para a manutenção e preservação dos serviços públicos. Por exemplo, como não jogar lixo na rua, como não jogar lixo na sala de aula e tudo mais. Então, você vai pensar para responder nessa questão. Número 3. Escreva outra sugestão para conservar ou utilizar os serviços públicos sem desperdícios em seu dia a dia. Bom, você pode escrever aí
pensar em atitudes que contribuam para a conservação ou economia dos serviços públicos, como transporte coletivo, distribuição de água tratada e energia elétrica. Bem simples essa atividade, né? A outra que está bem no ladinho, vamos ler agora. Número 1. Relacione as paisagens dos bairros retratados nas fotografias com os itens a seguir, que indicam a ausência ou presença de serviços públicos. Depois preencha o quadro abaixo. Então vamos analisar aí, ó. O primeiro quadradinho tá falta de iluminação pública, o outro quadradinho tá coleta de resíduos, que é no caso o lixo. O outro quadradinho tá pavimentação da rua. O outro quadradinho, falta de pavimentação, ausência de coleta de resíduos, iluminação pública. Ou seja, na fotografia A, você vai colocar quais são que indica ausência, que não tem. Por exemplo, na fotografia A, a gente vê que está uma falta de iluminação pública. A gente vê ausência de coleta de resíduos, que no caso a gente vê bastante lixo na fotografia A. A gente falta pavimentação também, você vê que não está com asfaltamento, não é mesmo? A fotografia A está faltando vários reparos. E já a letra B, a gente verifica que tem a pavimentação da rua, que tem a coleta de resíduos de lixo bem organizado e tem a iluminação pública. Então você vai colocar tudo isso que tem nos quadradinhos abaixo na fotografia A ou na fotografia B. Eu acabei de dar a resposta para vocês, é só vocês lerem direitinho, ok? Vamos para a próxima. 2. Com um colega, pesquise em livros, revistas ou na internet imagens de paisagens de diferentes bairros. Escolha uma delas e responda as questões a seguir. Letra A. A paisagem mostra elementos de outras épocas? Se sim, que elementos são esses? Ou seja, você pode responder que algumas casas, chafariz, prédios antigos, entre outros, são elementos que permaneceram na paisagem. Aí tem a letra A, letra B, letra C e letra D. Só você ler e interpretar de acordo com a imagem que você vai pesquisar. Bem interessante, não é mesmo? Número 2. Número 3. Em seu dia a dia, você e seus familiares ou responsáveis produzem diversos resíduos sólidos, que no caso são os lixos, que podem ser reciclados. Com a ajuda de um adulto que mora com você, classifique os resíduos que vocês geralmente descartam de acordo com suas respectivas lixeiras. Ou seja, a lixeira aí do metal, que é a cor amarela. Quais são os lixos, os resíduos que você vai colocar aí? Por exemplo, a lata de refrigerante, porque é um metal. Na azul aí você pode colocar o papel normal de caderno. No vidro você pode colocar garrafa, né? Garrafa de vidro. E no plástico você pode colocar sacolinha de mililitros, ou de alguma coisa que tenha plástico e tudo mais. Bem simples. Aí você vai colocar o nome de cada resíduo no lado das suas respectivas lixeiras. Que no caso tem o metal, o papel, o vidro e o plástico. Bem simples. Vamos para a próxima atividade e a última. 4. Observe as fotografias a seguir e escreva quais atitudes podem ser tomadas para evitar o desperdício de água e energia elétrica. Por exemplo, a primeira imagem aí é a menininha, né? Ela tá lavando a sua mão. Então, você vai escrever no lado quais atitudes podem ser tomadas para evitar o desperdício de água e energia elétrica. Então, essa menininha aí tá aí lavando a mão. A gente pode colocar que fechar a torneira, não é mesmo? Da pia enquanto estiver escovando os dentes, porque é uma maneira de não desperdiçar água. Vamos ver a outra imagem aí.
a gente pode aproveitar a luz do sol, né, para não precisar acender as lâmpadas durante o dia a dia. Ou seja, ao invés de você ligar a luz, deixar a janela aberta, porque vai ter a luz do dia, a luz do sol, então não vai precisar gastar energia dentro de casa, energia elétrica, não é mesmo? Vamos para outra imagem. Não acionar a descarga do vaso sanitário sem necessidade. Ou seja, se você não tem necessidade de acionar a descarga, não precisa dar a descarga. Só se ter necessidade mesmo, ok? Vamos para outra imagem. Vemos aí a luz ligada, né? Sem ninguém tá precisando usar a energia no momento e não tem ninguém no cômodo. Ou seja, apagar a luz ao sair de um ambiente. Nunca deixe a luz ligada sem necessidade. Então, é uma forma de não desperdiçar água e nem a energia elétrica. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau!